Para entender o carisma, precisamos entender um pouquinho mais quem nós somos, como homem, como mulher. Para que nós nascemos? Cada um nasceu num lugar diferente, cada um tem pai, mãe diferente. Somos homens, somos mulheres de várias nacionalidades. Mas todos temos uma coisa em comum. Nascemos para nós nos santificarmos. Ninguém nasceu para ficar aqui na Terra. Ninguém nasceu para ficar mais importante do que o outro. Não nascemos para fundar uma igreja, nem para fundar um carisma. Nascemos para nós nos santificar. Isso precisa ser muito claro. E se você tem esta clareza, eu nasci para me santificar, já te dá uma liberdade. Então você não deve defender uma ideia, uma teologia, uma outra coisa. Você deve se santificar. E como eu posso me santificar? O caminho sempre é o mesmo. Amando, pensando no outro. Agora, é verdade, na história, tem muitas tentativas para se santificar. Por exemplo, já na Idade Média, existem os conventos. Pessoas que se retiram para ficar mais em silêncio, mais oração, mais separado do mundo, para não sofrer as tentações e se santificar. Uma forma. Os argentinos que vivem nas cateiras têm lá perto um grande claustro das Cartuchos. Cada vez quando eu visito, eu admiro a beleza desta construção, tudo de pedras, muito bonito. Mas depois eu vejo cada um está na sua célula, você não veja ninguém. E eles não rezam a missa junto. Cada padre reza a sua. Não tem a refeição junto. Cada um faz a refeição no seu quarto. E uma vez por semana, vão 2 a 2 juntos para falar um pouco. Mas isso uma vez por semana. Domingo, quando comem junto, mas não falam. É uma forma de uma espiritualidade se santificar, e atrás está a ideia, só Deus. Só Deus, não ninguém, só Deus. Então é uma forma de se santificar. Mas ao longo da história veio muitas maneiras. Muitos na vida vão casar, por exemplo, e se santificam casando. As nossas mães, quanto trabalho tiveram conosco. E algumas mãezinhas tiveram muitos filhos. Se eu penso na avó do Nelson, que coisa! Santificando, criar tantos filhos e depois netos, bisnetos, tataranetos. É uma santificação. Então tem muitas formas. Importante ter a clareza, precisa me santificar. Agora, nós estamos vivendo numa época muito interessante, porque tem uma mudança radical no modo de pensar. Eu, quando era criança, me lembro das missões, ver os padres se pregando, e a ideia era salva tua alma. Cada um salvando sua alma, significa cada um tem que se santificar, mas sozinho, individualmente. Parece cada um
diante de Deus, responsáveis, tem que se santificar sozinho. Agora, nos últimos anos, principalmente com o nascimento do carisma do Focolare, da unidade, se compreende, é verdade, devemos nos santificar, mas podemos fazer junto. Então nasce toda uma espiritualidade coletiva, não mais individual, é diferente. E nós estamos dentro desta espiritualidade. Depois eu vou falar do nosso carisma, vocês vão entender que faz parte desta nova maneira de ver as coisas. Coletivo, juntos. Agora como? Nós todos temos o costume de viver a palavra. Eu espero que todo mundo faça. Porque também aqui nós temos um perigo que com o tempo a gente entende as coisas, mesmo a espiritualidade coletiva, e começa a falar para os outros. Você tem que viver a palavra, mas não vive. Numa espiritualidade coletiva, eu nunca posso exigir do outro que eu não faço. Se você não vive a palavra, para mim você já está fora. Você já não consegue, no fundo, passar o carisma para frente, porque você não vive. Numa espiritualidade coletiva, a gente só consegue caminhar se faz. Então vivemos a palavra. Mas não só vivendo e dizer, eu vivi, foi bom para mim, me deu uma satisfação, fiquei feliz. Não. Nós temos o costume, uma vez por semana, colocamos em comum as nossas experiências. Para quê? Para nós nos ajudarmos. Se eu faço uma descoberta de Deus, Ele enche meu coração, eu seria egoísta se eu fico só para mim. Então o novo eu vou comunicar por amor. E outro recebe por amor. O que acontece? A experiência do outro me ajuda para eu me santificar. Porque na nossa vida tem altos e baixos. Tem momentos de sol e de chuva, de luz e de escuridão. E principalmente quando a alma passa por um trecho de seca, como agora no Nordeste, e você parece ter uma aridez na alma, não experimenta nada, parece tudo que um dia te atraía, agora sumia, parece não é mais interessante. Nesta hora você escuta a experiência do outro, que parece como água. Parece, olha lá, ele está vivendo. Quantas vezes na minha vida vocês foram à luz para eu continuar neste caminho à santidade? Vem as tentações, a vontade de largar tudo, vem o pensamento, foi certo o que eu fiz? Foi uma escolha verdadeira ou escolhi errado? E nesta confusão, de repente você escuta outro, veja a experiência que outro faz e coloca em comum, ajuda. Porque estamos numa espiritualidade coletiva, onde um é responsável pela santificação do outro. Depois nós temos o costume de fazer comunhão de alma, este encontro, onde cada um pode colocar onde está sua alma, como está, onde está a sua fé, de que maneira, como é, de que jeito. E nesta hora também se cria um clima extraordinário, se cria esse clima da presença de Jesus entre nós. E como ajuda a comunhão de alma. Eu um dia estive lá em
Belo Horizonte, onde tem esta casa de acolhida, onde se encontram padres para fazer ADI. E aqui o Stefan também faz sempre esta comunhão de alma. E uma vez eu estava na missa, e foi muito profundo, de repente um padre de 72 anos, chorando, disse: nunca na minha vida eu experimentei uma comunhão tão profunda. Nas nossas reuniões, a gente fala sobre a política, sobre a pastoral, sobre as coisas que está bem, que não está bem, sobre as coisas externas. E depois, as coisas de Deus a gente guarda para si. Ainda essa espiritualidade individual. A gente não fala de Deus que está dentro de nós, não fala da alma. E com isto fica só e sofre. Agora que ele experimentou essa comunhão, ficou impressionado, tocadíssimo. Foi realmente para ele quase uma revelação. Feliz. E disse: nunca tinha feito. Eu pensei, graças a Deus, que eu nasci numa época onde tem esta espiritualidade coletiva. Porque eu tenho pena aquele que luta sozinho para se santificar. Que coisa triste. Como é difícil. Poder falar com outros sobre as dificuldades. Eu não sei, será Deus existe? Como é? A igreja tem tantos problemas. Como é? E a gente pode conversar, colocar em comum. Coisa extraordinária. Depois nós temos o costume de fazer a hora da verdade. Cada um deveria fazer, menos 2, 3 vezes por ano. Para quê? Para crescer junto. Se eu quero ser santo, então eu agradeço cada um que me ajuda. E onde eu tenho mais dificuldade para me santificar? São nos meus defeitos, que eu não enxergo. Como atrás, pode ter uma sujeira na camisa e eu não enxergo. Mas vocês que andam e vejam atrás e do lado, vocês se enxergam. Então eu fico grato quando alguém me diz: Frei, tem uma sujeira lá. Então eu posso trocar a camisa. Eu posso mudar. Na hora da verdade, exatamente isto. A gente agradece o outro que nos corrige. E como é bom ter irmãos que dizem a verdade para a gente. Eu me lembro até hoje, a primeira vez quando fiz aqui no Brasil. Parecia-me, eu era um brasileiro. Agora os outros me corrigem. Agora eu posso também ajudar os outros. É uma coisa extraordinária. Antigamente não existia isto. Na espiritualidade individual, cada um tenta se corrigir na maneira possível. Mas às vezes você pega manias ou questionamentos que você nem percebe. Você às vezes é chato e acha que você é o melhor do mundo. Não percebe. Porque tem uma mania que irrita todo mundo. E você ainda pergunta: eu não sei o que os outros têm. Porque ninguém gosta de mim. Agora, quando os irmãos te dizem: escuta, deste jeito que você fala e nunca para, e o único que fala, não é muito bom. E não vão dizer porque tem raiva de você, porque te querem bem, te ajudar para você se santificar, coisa extraordinária. Eu acredito que deveríamos fazer mais vezes para nos ajudar a santificar. E se um grupo como nossa faz esta hora da verdade, para as fofocas. Porque se eu já falei para o outro onde ele deve mudar, não tenho mais necessidade de falar para o outro as coisas negativas do outro. Já falei. Já corrigimos mutuamente, o outro também já me corrigia. É uma coisa extraordinária.
Depois temos o costume de fazer o colóquio. É como importante ter uma possibilidade onde você conversa com o responsável, coloca toda a tua vida pessoal, as dúvidas, as conquistas, coloca em comum, e com esse amor recíproco que provoca a presença de Jesus, parece o responsável nem precisa falar muito. O fato que vocês dois se amam e escutam faz que você entende o teu caminho. Porque o teu caminho está dentro. Você tem uma vocação que está dentro. E você precisa descobri-la. E como pode descobrir? Exatamente vendo junto com o outro, com o responsável, para ter esse Jesus no meio e começa a entender esta vocação. Depois, claro, nós temos este costume, hoje na missa antes também já fizemos, colocar à disposição, eu vou amar outro, falando, outro vai amando, escutando, para termos Jesus no meio. Nós chamamos isso de fazer o pacto do amor, sempre fazemos isso, quase a base. E se nós vivemos assim, essa espiritualidade coletiva, o que vai acontecer? Você se torna uma pessoa íntegra, uma pessoa realizada, feliz. Você sente, você tem irmãos, e você cria uma condições, uma capacidade que o mundo hoje precisa de criar relacionamento. Você se torna um especialista em criar família. Você faz que os irmãos se entendem entre si e se entendem com Deus. Isto é nossa vocação. Nós temos um carisma, chama carisma da esperança. Entende bem, a esperança não é aquela ganhar na loteria, ou a esperança de conseguir um bom casamento, ou a esperança de ter uma profissão boa. Não, falamos da esperança que é Jesus Cristo. Então, se nós temos um carisma e devemos levar ao mundo esta esperança, como é possível? Tendo Ele entre nós. Eu não posso levar outro que eu não tenho. Isso é claro. Se outro tem fome, eu não tenho pão para dar para ele, ele vai continuar com fome. Se outro está sem esperança, eu não tenho esperança para dar, ele continua sem esperança. E o mundo hoje está sem esperança. Constantemente encontro pessoas que têm 1000 problemas e não têm esperança. São depressivos, têm de todo tipo de depressão, têm tantas doenças e muitos ficam sem esperança. Então nós devemos levar a esperança, mas só pode levar quem tem. Então todo esse caminho que eu expliquei, para você tem Jesus dentro de você. Depois, vivendo esse amor entre nós, temos Jesus entre nós. Nós, da Fazenda da Esperança, nunca devemos fazer algo sem ter esta presença de Jesus entre nós. Quando 2 responsáveis ou 2 responsáveis na fazenda brigam, não conversam, cada um acha outro é chato e não sei o que, outro tem razão, outro é errado, volta para este individualismo, o que vai acontecer? Todo o resto fica sem esperança. Nosso carisma não está atuando. Então vamos ser uma casa de colhida. Pode ser que um ou outro
por força própria vai para frente, mas aquela revolução que estamos levando no campo da recuperação não vai acontecer. Por quê? Não damos aos jovens esta esperança, que é Jesus que eles precisam, porque estamos convictos que quem cura é Ele. Depois podemos ter outras ajudas, tem os psicólogos, temos a ADI, ajuda muito. Às vezes alguém fica doente, febre, não sei o que, vai no hospital. Tudo isto, bem-vindo. Mas o mais forte que recupera, e isto é nosso carisma, que nós devemos dar este campo da recuperação, é a esperança, Jesus Cristo. Se nós não temos Ele entre nós, estamos enganando os jovens. É uma coisa séria. Quando nós vamos viajar, né, sou eu também, a Lúcia Raci, eu sempre pergunto aos responsáveis, como estão? Tem Jesus no meio? Fica às vezes aquele silêncio. Eu vejo quando não tem, ou quando às vezes tem, mas não tem, sabe, aquele jeito, não estão dispostos de verdade, um a dar vida pelo outro. Então, este não está bem, se vê em toda a fazenda. Então, aparecem dificuldades de todo tipo. Dificuldades econômicas, dificuldade que muita gente quer sair, a dificuldade que não vem outros que querem entrar, tem muitas vagas, não se consegue as coisas, as famílias não se envolvem, então não consegue padre, não consegue mil coisas. Para todas as dificuldades que vocês podem ter, aqui também cada fazenda é diferente, tem regiões diferentes, tem regiões onde o povo é mais generoso, onde é mais apegado, isto eu reconheço. Mas quando tem Jesus no meio, vocês façam a experiência de quebra todas as estruturas. Alguns me disseram, ainda há pouco tempo atrás, nesta região Frei, muito difícil. O povo não dá nada. Tá bom. Fomos para o jantar e tá, declaramos, temos Jesus no meio, tá? Eu vi milagres. Depois os outros disseram, nunca aconteceu isso. Tanta gente doando coisa, isso não é normal. Pode ser que não é normal, mas quando Jesus está, tudo muda. Jesus faz chover no deserto. Jesus faz e cura os doentes. E se alguém é doente no egoísmo, doente no quer ter e não é capaz, Jesus cura. Mas tem que ser Jesus, não é nós. Se você, por exemplo, de repente alguns me dizem, Frei, eu tenho tanta dificuldade de vender coisas, agenda, outro, tá? Peça a Jesus entre vocês que faça. Esses dias nós fomos para Tucumã e perguntamos ao Padre Luiz, pode levar algumas agendas? Claro. Traga 5 caixas. Então vimos, Brasília ainda mandou, por engano, por comunicação, mandar mais 10 de outro lugar, e de repente tínhamos 15 caixas, que nem dava para levar no aviãozinho. Mas precisava ver como tudo deu certo. Estávamos em Palmas com essas caixas todas, e o aviãozinho pequeno, um olhava para o outro. Perguntamos ao piloto quantas caixas cabe. Ele disse, talvez 5 ou 6, mas tínhamos 15. Tinha um outro senhor que se aproximou da dona, a irmã daquele que é dono do avião, que ia junto conosco, e perguntou, tem uma vaga, um aviãozinho para ir junto?
Ela disse, não sei, tem tanta bagagem, acho que não vai dar. Ele disse, não tem problema, estou aqui com o meu aviãozinho, só pensei se tivesse, não precisava ir. Então eu vou com o meu. Ela disse, mas que coisa boa, você pode levar algumas caixas? Ah, sim, eu estou sozinho, então ele levou 10 caixas. E assim foi, um milagre atrás do outro. Até no último dia, vendemos até 2 vezes. O prefeito me disse, eu compro todo o resto que tem, 140. Depois, quando colocamos no carro dele, ele disse, já tinha me dado o cheque, para mim não precisa tanto. Me devolveu 50, disse, vende de novo, vocês precisam ganhar. E depois outro prefeito comprou de novo todo o resto. Se tivesse mais, teria vendido. Mas que fiz isto? Por que ele consegue comprar tudo? E outro também. E tanta gente ajuda. É Jesus no meio. Não pensam que tem alguém que pode tocar os corações. Só Ele. Nós estamos aqui nesse encontro para decidir, ou cada um encontra um pouquinho mais, qual é a vontade de Deus na tua vida. A vocação. Quem pode fazer isso? Quem pode te dar clareza? Aquela clareza segura de dentro. Só Jesus. E se Ele te chama, a vocação é segura, vai para frente. Desde o início, quando a gente precisava de vocações, e ainda hoje precisamos, a gente não faz propaganda. Nós não vamos atrás e chamar e puxar, venha. Mas o que fazemos? Temos Jesus entre nós. Quando cheguei na paróquia, era padre novo, não tinha muita experiência, mas tinha uma ideia clara. Eu quero ter Jesus no meu. Eu não quero ser o pároco. No dia quando entrei na paróquia, depois da festa, fui na capela sozinho. Quando fechei tudo, terminou a festa, todo mundo foi embora. Diante do tabernáculo eu disse, Jesus, eu vou te ajudar e você vai ser o pároco. Mas como ajudar ele? Criar condições para Jesus poder estar em todas as reuniões. Então, quando tinha conselho, eu pedi a alguém contar a sua experiência, outro, para criar esse clima do amor para Jesus se tornar presente. Depois tomamos as decisões. Na missa eu olhava assim alguém com que podia ter Jesus no meio, né? Era assim, quem tiver, e fizemos a missa normalmente, sem preocupações. Tínhamos Jesus no meio, eu tinha certeza as coisas acontecem. Em 12 anos que eu fui pároco, 26 jovens se tornaram padre, freira, focolarino, hoje estão no mundo. Eu chamei nenhum. Mas quem chamou? Jesus. Mas ele pode chamar se ele está entre nós. Se não está, como fazer? Então, nosso carisma é claríssimo. Nós somos nada e Jesus entre nós é tudo. Se não temos Jesus entre nós, somos nada. Somos mais frágeis do que qualquer outra comunidade terapêutica. Porque eles às vezes têm um psicólogo, têm um médico. Nós não temos. Mas se temos Jesus entre nós, podemos ficar tranquilos. Temos mais do que qualquer outra comunidade. Porque temos Ele. E Ele faz os milagres.
e até coloca os outros em crise. Muitos me dizem: Frei, não estou entendendo. Você não tem psicólogos, não tem médicos, não tem especialista e tantas fazendas querem doar a vocês. Tantos jovens se recuperam, tantas vocações. Quantas ordens religiosas gostariam de ter vocações? E não tem. E nós temos muitas vocações, muitas fazendas, mais de 50 foram doados, que precisamos preparar. Quando estávamos em Tucumã, já esperou um outro bispo, Dominique, e disse: venha aqui, Frei, eu tenho um terreno que eu gostaria de uma fazenda. E já fomos com um aviãozinho para lá, e todo mundo já comprou a fazenda e doaram para nós. Quando fomos no outro lugar para um jantar, depois do jantar, a dona veio e disse: o prefeito quer uma fazenda masculina e feminina. Eu pensei: misericórdia, nunca vai acabar isso. E não pode acabar, por quê? Temos Jesus no meio. Tem Jesus no meio, ele atrai doadores, ele atrai vocações, ele chama vocações, mas também chama economia, dinheiro. Ele é completo. Deus não é só uma parte, vamos dizer, dá fazendas e não dá o resto. Ele é completo, ele é uma unidade. Mas nós precisamos entrar neste jeito de Deus, nos encantar com este jeito e fazer tudo para Ele estar sempre entre nós. E assim podemos ser um carisma para hoje. Um carisma é algo que Deus chamou, Ele criou. Ninguém deve pensar, nós fizemos. Se nós que começamos, vocês chamam fundadores, isso é uma coisa, Deus podia chamar qualquer outro. Mas é importante entender, Ele quis, na situação de hoje, na miséria de hoje, na calamidade de hoje, Ele quis dar uma resposta. No mundo sem esperança, Ele quis dar uma resposta, um carisma da esperança. E nós todos fomos escolhidos. Ele vai escolher muito mais ainda. Mas para isto, nós precisamos ser abertos. Para mim, um portador deste carisma, aquele que é livre, que é feliz, realizado, aquele que tem um relacionamento com Deus e um relacionamento com os outros, que não tem medo de ninguém. Pode ser um ateu, pode ser outra religião, pode ser não sei o quê. Não precisamos ter medo de ninguém. Por quê? Porque temos Deus dentro de nós e Deus entre nós. Temos a esperança, ela não morre. Ela não decepciona, ela é eterna. E isto precisa ser bem claro. Eu tenho medo se alguém entra na família da esperança e tem ideias fixas. Tem que ser assim, não pode ser assim, tem que ser assim. Todas as fazendas assim. Outro falou, isso não pode. Tá. Então vamos entrar na discussão como os fariseus. Questionaram o próprio Jesus. Por quê? Porque achavam, a ideia deles, tem que defender a lei de Moisés. Tem que fazer isto. Nós não precisamos defender nada. Eu, como padre, não preciso construir a igreja e fazer tudo para a igreja estar cheia. Não. Mas o que eu preciso? Precisa amar para Jesus pode estar em mim e com aqueles que eu vivo este amor. Nós nascemos para onde estivemos, garantimos que Jesus pode estar conosco. E com isso você fica livre. Eu fico triste quando às vezes tem as discussões, a fazenda deve ser assim, isto pode ou não pode.
Santo Agostinho já diz: ama e faça o que quiser. Claro, com o tempo a gente vai ter regulamento, nós temos nossos estatutos, isso são direções, são linhas de que nos orientamos. Livremente dizemos: eu quero viver assim. Claro, quem quer, por exemplo, jogar futebol todo dia, tem que entrar no clube de futebol. Quem entra na família do carisma da família tem que ter esta clareza: eu vou junto com os outros viver os estatutos para levar esperança àqueles que não têm. Então nossa missão é muito clara. Isso não tem dúvida. E mais clara que ela é, mais nos ajuda. Mas para podermos viver esta missão, precisa homens e mulheres realizados. Não precisa ser sem pecado, não. Pode ser pecador. E somos, e sempre vamos ser. Mas precisamos ter a clareza. Nós só conseguimos levar para frente este carisma se nós nos amamos. E quando você descobre o pecado do outro, e ele é capaz de chorar do seu pecado, recomeça, se ama mutuamente, e Jesus nasce e vai para frente. Só não pode permanecer na família quem não quer mudar. Tem pessoas que têm defeitos sérios e não querem mudar. Então, naturalmente, nós não podemos admitir na nossa família, neste carisma, pessoas que querem viver, não sei, no pecado, não sei como o mundo vive. Isso não é possível. Mas aquele que é capaz de chorar do seu pecado e pede perdão, e pede ajuda e recomeça, é o lugar certo. Família da esperança. Porque ele, na sua humildade e pedindo perdão, provoca a misericórdia de Deus e traz Deus entre nós. Porque Deus, exatamente onde está a enfermidade, ele se sente médico. Onde tem fome, onde tem necessidade, ele vem como aquele que multiplica os pais. Onde tem aquele que chora dos pecados, ele vem com toda a sua misericórdia. Não sei se ficou claro. Eu, pessoalmente, me encanta com aquele que Deus nos deu. Porque é tão novo, que muitos padres e até bispos ainda não entenderam. Mas estão admirando. Estão perguntando como é possível. Você consegue. O lá acontece. Ele se recupera. Falta nada. A providência vem. Então alguns dizem: o Frei tem jeito para arrumar dinheiro. Pobre Frei. Que jeito. Mas eu tenho um amigo que chama Jesus, que é rico, que é dono do céu e a terra. Eu quero que ele está sempre ao meu lado. Eu quero que ele está sempre dentro de mim. Por isso eu vou na missa comum todos os dias. Com alegria recebo ele. Por isso rezo, converso com ele à noite, no dia e nas viagens. Sempre pergunto a ele. Confia nele. E quando não sei mais nada, eu digo: Deus, se você não ajuda, o que eu vou fazer? Eu não tenho, mas você tem. E todos esses anos, ele aprovou, está aprovando, como disse a primeira leitura: eu sempre estarei contigo. Ele disse a cada um: eu sempre estarei contigo.
Alguns, às vezes, quando jovens, têm medo. Esses dias um me disse: Frei, eu sinto tão forte que Deus quer que eu me doa também no celibato. Eu sinto, mas você não imagina quanto medo eu tenho. Porque eu vejo minha afetividade, minha sexualidade é forte. Eu tenho medo. Que Jesus disse: eu estarei sempre contigo. Se Ele nos deu esta sexualidade e ela é forte, Ele também deu a sua presença para nos ajudar. E isso não é questão de viver o celibato ou não. Quem é casado continua também a ser forte. E a tentação para outras mulheres, outros homens, sempre existe. E se alguém tem desejos para o mesmo sexo, também é uma coisa que acontece em todos os séculos. Mas você pode, apesar do teu sentimento, fazer uma escolha. Eu quero Deus. E acabou. Porque os sentimentos são costumes, vícios que você adquiriu ao longo da tua história. Tem o vício do sexo, tem o vício da droga, da bebida, de tantas outras coisas, de jogos, de compras. Tem vícios. E você pode romper esses vícios e dizer: Deus, eu vou olhar para você, você me basta. E fazer essa escolha todo dia: eu quero você. E acabou. E depois de um tempo você percebe: eu continuo a ser assim, com os sentimentos, seja de um jeito ou de outro, mas eu estou livre. Por quê? Porque encontrei Deus, que me faz livre. E assim estou no caminho à santidade. E um dia posso me entregar totalmente a Deus, porque Ele me fez livre e me deu a possibilidade de eu escolher esta liberdade para ser feliz. Então nós queremos na família pessoas assim, livres para amar, para dialogar, criar relacionamento com Deus e com os outros.